ouvir com devoção, e de muita energia, essa dedicação, acontece de agonia, ação com oração, ser uma Marta Maria, que bonita vocação. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, como ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nós estamos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Do pequeno ser amigo, ao faminto dar o pão, como no buscar abrigo, com doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, como ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nós estamos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, entregar a comunhão, e deixar de agonia os mais pobres deste chão, resgatar-se na mania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, como ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nós estamos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Bem-vindos à terceira noite do Seminário Nacional de Capacitação para a Campanha da Fraternidade de 2022. Uma alegria acolher todos vocês que nos acompanham pelo canal da CNBB Oficial e também pelos canais que retransmitem este Seminário Nacional. O canal da ANEC, da CRB Nacional e das edições CNBB. Nossa saudação é muito especial a todos os nossos irmãos e irmãs leigos e leigas, agentes de pastoral, multiplicadores da campanha da fraternidade nas diversas comunidades. Nossa saudação também aos religiosos e religiosas, aos diáconos, aos sacerdotes e também aos bispos que nos acompanham neste seminário nacional. Nós acabamos de ouvir aí o hino, a música Diaconia, que foi uma das músicas que animou a campanha da fraternidade no ano de 2010. Aproveitamos a oportunidade aí e te convidamos
a partilhar o link dessa transmissão para outras pessoas que queiram aprender mais, aprofundar mais o caminho de preparação para a campanha da Fraternidade de 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, escuta com amor. Deixe aí no chat a cidade de onde você fala, o seu nome, sua diocese, sua comunidade. Também deixe no chat a sua pergunta, a sua questão para os participantes desta noite. E hoje, nessa terceira noite, nós vamos, no nosso caminho que fazemos de conhecer um pouco a temática da campanha da Fraternidade 2022, refletir sobre a quarta parte do texto base, a parte do agir. Falando em texto base, já está disponível nas livrarias católicas e pelo site das edições CNBB, o texto base da campanha da Fraternidade de 2022. Você pode entrar no site, também disponível no formato e-book. Nessa noite, teremos a alegria de contar com a presença de dois convidados que foram parte, né, formaram equipe também de elaboração do texto base da campanha da Fraternidade. Alegria de acolher entre nós Dom Leomar Brustolin, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Dom Leomar é membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé e também é bispo referencial do setor de educação no Regional Sul 3. Bem-vindo, Dom Leomar. Obrigado, Padre Júlio, uma boa noite a todos que nos acompanham, que possamos hoje, ao refletir o agir, de fato, falar com sabedoria e ensinar com amor. Muito obrigado. Daqui a pouco o Dom Leomar vai nos ajudar refletindo aí alguns elementos importantes. Também nessa noite temos a alegria de contar com a presença do Padre Patrick Samuel Batista, que é secretário executivo das campanhas da CNBB, que é o nosso coordenador aí dessas atividades de preparação da campanha da Fraternidade. Boa noite, bem-vindo, Padre Patrick. Boa noite, Padre Júlio. Imensa gratidão por essa acolhida, e também todos aqueles e aquelas que nos acompanham desde o primeiro dia, para que agora nós possamos refletir sobre o agir, para que nós possamos realmente, né, falar com sabedoria, ensinar com amor a serviço do Evangelho da vida. Muito bem. Então, como eu disse, você pode deixar a sua pergunta aí durante as reflexões, as apresentações, que no final da apresentação do Padre Patrick e do Dom Leomar, nós teremos a oportunidade aí de um bate-papo, de uma conversa. Então, iniciando essa noite, né, nosso momento de estarmos juntos, queremos convidar o Dom Leomar para retomar a sua presença aqui, ele que vai refletir conosco sobre projeto de vida e um projeto de sociedade, aspectos muito importantes da quarta parte do texto base da campanha da Fraternidade. Muito obrigado mais uma vez, Padre Júlio. E nós, para refletirmos o agir, partimos sempre de Jesus Cristo. E para o que vamos refletir agora, quem tem o texto base nas mãos pode acompanhar os números 217 até 244. Para que nós possamos ter uma diretriz em toda essa reflexão, eu recordo que no número 220 está uma espécie de pano de fundo de toda a reflexão, que é justamente uma passagem de Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Serve muito neste momento como inspiração para o que vamos refletir. Porque Jesus disse: "E depois fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos." Ensinar, fazer e ter a presença do Senhor. A partir disso, queremos refletir. E para que nós possamos ter um recurso didático um pouco melhor, eu vou compartilhar agora uma tela com os senhores. Eu só vou fazer aqui um F5 para... Tivemos algum problema técnico com
o Dom Leomar, vamos aguardar para ver se ele retorna à nossa transmissão. Então, enquanto o Dom Leomar se organiza para voltar para a transmissão, como nós dissemos, o texto base da campanha da fraternidade está disponível. O texto base está disponível no site da CNBB, www.ediçõescnbb, está aí passando aí, .com.br, tem a loja virtual onde se pode comprar também pelo WhatsApp. O texto base foi preparado com muito carinho, como o Padre Patrick nos introduziu na primeira noite do Seminário Nacional, organizado a partir de 4 passos, né? Primeiro, iluminados pela palavra, pelo ícone bíblico do capítulo 8 de São João, onde a mulher pega em adultério e levada até Jesus, e como o processo educativo, formativo, de falar com sabedoria e ensinar com amor. Uma segunda parte aí, no escutar, na importância de ter ouvidos atentos para escutar, entender e buscar compreender a complexa realidade no qual nós vivemos, e também a realidade educativa. Não apenas a educação no ambiente formal, no ambiente da escola formal, né, escolar, mas a educação compreendida como um todo, a educação de forma integral, onde a família, a comunidade toda tem essa responsabilidade educativa. E ontem tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o discernir, né? O discernimento que é a luz da palavra, a luz do ensinamento da igreja, a luz da rica tradição educativa cristã, como essa rica tradição ilumina nossas atitudes educativas, enfim, para educarmos a um humanismo solidário. E hoje, agora sim, de volta, bem-vindo novamente, Dom Leomar. Obrigado. Tivemos um pequeno problema, mas acho que já podemos compartilhar a tela, né? Vamos ver se conseguimos compartilhar. Deu certo agora. Deu certo? Deu já certo. Temos a tela compartilhada? Isso sim, temos a tela compartilhada. Ele só vai colocá-la em apresentação da tela toda para que as pessoas possam acompanhar. Que bom, muito obrigado. Isso, infelizmente, aconteceu, mas a gente já vai agora, então, só vou acompanhar aqui para ver a hora que tivermos a tela compartilhada, porque a nossa reflexão vai ser justamente sobre um projeto de vida e sociedade, como eu dizia antes, os números 217 a 244. Bom, a parte do agir fala sobre que uma mudança de época como aquela que nós estamos vivendo requer um caminho educativo. Para essa reflexão, é fundamental recordar o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco, que diz que é preciso ter criatividade e responsabilidade na educação para colocar a pessoa no centro. A pessoa. E, para isso, alguém voltado para o outro, um olhar sempre voltado para o outro. O que se propõe é uma educação que gere pessoas disponíveis para o serviço da comunidade. Esses são pontos bem importantes no Pacto Educativo Global. A pessoa no centro, sempre um olhar voltado para o outro, pessoas disponíveis para o serviço e em comunidade. Nesse sentido, se propõe humanizar para renovar o pacto educativo. Isso supõe que as instituições escolares e acadêmicas, isto é, as instituições de ensino, possam colocar a pessoa no centro da sua missão. Para que isso aconteça, é preciso respeitar a família como a primeira sociedade natural. Esse respeito à família exige uma concepção de subsidiariedade, isto é, no processo educativo, não dá para delegar para a escola aquilo que é próprio da família. E nem a escola deve esquecer do valor da família nesse processo importante no qual cada um faz a sua parte. Por isso, a família é o primeiro e indispensável sujeito educador. É na família, diz a Amores Letícia, que é o primeiro lugar onde se aprende a relacionar-se com o outro, a escutar, partilhar, suportar, respeitar, ajudar, conviver. No contexto familiar, ensina-se a recuperar
a proximidade, o cuidado, a saudação. Papa Francisco nos mostra, então, que este elemento fundamental, recuperar o lugar da família no processo educativo, é urgente, porque não se pode esquecer que a família é um sujeito indispensável do processo educativo. E aí, o texto base vai insistir no valor de um projeto de vida. Né? Projeto de vida, isto é, pensar e idealizar a própria vida é ter consciência da responsabilidade que cada um tem em seu contexto social e eclesial. Para que alguém tenha um projeto de vida, para que possa, de fato, arquitetar o seu caminho educativo, é preciso conhecer a si mesmo, servir os outros e o meio em que se vive. Veja, conhecer a si mesmo. É importante colocar a pessoa no centro e ver a necessidade que ela tem de reconhecer os outros e o meio. Edith Stein, a Santa Teresa Benedita da Cruz, fala que todo ser humano ele é educável porque ele é incompleto. E essa incompletude leva ele a desejar ser educado. Quando a pessoa se sente completa, ela não é mais aberta à educação. Por isso que toda autonomia, a falsa autonomia, leva a um fechamento. Este é um grande risco que precisamos superar. A abertura ao outro, ao meio ambiente, à sociedade, a tudo que faz a nossa vida, nos humaniza. Por isso, é preciso arquitetar, conceber e gerar também o que está por vir, um processo no qual o projeto de vida se organiza. Pois bem, o texto base diz que é tão importante nós pensarmos no sujeito que é educável e que é educado, que porque um ser humano tanto pode idealizar uma bomba quanto a cura para uma doença. Depende muito de como ele é educado. Mas as escolhas que cada ser humano faz diante do processo educativo decorrem de influências, algumas mais intrínsecas e outras até mais extrínsecas. Por exemplo, o apoio da escola, do compromisso dos seus atores com a ética, com a ciência, tanto pode atender aos interesses do mercado, né, estando a serviço de um consumismo, da competitividade, da violência, quanto pode educar para a coletividade, a paz, a lucidez e o bem comum. Por isso, o texto base da Campanha da Fraternidade 2022 coloca no agir uma questão, porque não é outra a não ser essa, uma proposta. Qual o projeto de vida que a nossa educação está propondo? Que a escola, a universidade, todas as instituições de ensino, qual o projeto de vida que se constrói a partir dos nossos processos. Aí, claro, é preciso ir além da busca apenas de uma carreira profissional. E nós que somos cristãos não podemos esquecer, o nosso projeto de vida é despertado pelos valores da fé em Jesus Cristo. Por isso temos um compromisso com o bem comum. Aliás, todo o texto da Campanha da Fraternidade 2022 insiste em partir de Cristo, né, nada antepor a Cristo, para poder conseguir uma educação integral e solidária. Nesse sentido, toda educação terá também uma incidência concreta na transformação da sociedade, num compromisso com a realidade. Por isso, uma educação que contribua na construção de um projeto de vida exige a revisão de certas posturas e coragem de rever nossas prioridades. Que tipo de educação estamos promovendo, sustentando e executando? É muito importante retomar esse conceito de visão integral, o todo da pessoa. Por exemplo, o texto até da Campanha da Fraternidade cita esse exemplo. Há pais que, na maioria das vezes, escolhem uma instituição de ensino com grande excelência apenas para aprovação no vestibular. Este não pode ser o único critério. Pode ser um, mas não o único. Se fizermos isso, teremos, de um lado, excelentes técnicos, peritos em determinadas áreas de conhecimento, mas, por outro lado, profissionais com inteligência emocional abalada, dificuldades de relacionamento e sem um horizonte maior para o sentido da vida. Aliás, a questão do sentido da vida
e a promoção da pessoa humana, a ética, são fundamentais para uma visão integral de educação. E esses pontos são importantes porque nós poderemos ter pessoas com grandes cérebros, com grandes capacidades, mas com um vazio dentro de si, que não é a educação para a integralidade. Mas não só um projeto de vida para a pessoa. O projeto de vida da pessoa se insere dentro de um projeto de sociedade. Né? Essa é a incidência. Que não se descuide, por exemplo, da solidariedade, da partilha, da comunhão e do bem comum. Trata-se de uma participação consciente e responsável de cada indivíduo com o desempenho de uma missão, fundamentada numa vocação que faz parte do seu existir. Aqui tem um elemento teológico importante. Nós todos temos uma missão a partir de um chamado de Deus para este mundo. Então, educar é um ato vocacional, é uma atitude de quem se sente chamado a promover o bem comum e realizar-se pessoalmente na comunidade e na sociedade, nunca no isolamento. É um projeto focado na realização do bem, no bem comum, no bem social, não no bem individual apenas. Aliás, aqui é um desafio superar uma visão individualista, privatizada, limitada do que se entende pelo bem. Enfrentar e superar os desafios projetados pelo mal. Quantos sinais de morte, quanta gente fazendo um exército do mal, né, provocando violência, dependência química, até a depressão, o sofrimento, a injustiça. Então, enfrentar e superar os desafios todos. É um caminho de portas estreitas e muito exigentes dentro do mundo da secularidade e exacerbadas pela midiática moderna. Às vezes, o que mais aparece não é este projeto de sociedade nas mídias e em tantos lugares, especialmente quando se pretende prescindir de Deus e deixar a religião relegada ao âmbito individual, tirar a capacidade que toda religião tem também de ajudar a construir o bem. Muito mais o cristianismo, nesse sentido, junto com todos aqueles que buscam de boa vontade o bem comum, o cristianismo não pode existir sem um compromisso com a comunidade e a sociedade. Pois bem, trata-se também de educar como um testemunho de fé, integrando vocação e missão. É a dimensão do amor e da fraternidade, que transforma as relações de convivência. Aliás, a gente sabe bem de uma instituição de ensino, o quanto ela consegue promover este bem comum a partir das relações de convivência que estabelece entre as pessoas que estão envolvidas nos processos educativos. Aí a vida passa a ter novo sentido. Qual é o grande projeto dessa educação? Sim, é chegar à santidade, ao encontro pessoal com Deus em Jesus Cristo. Para nós cristãos, isto não é prescindível, não dá para esquecer. Porque a partir dessa experiência do encontro com Deus, com Jesus Cristo, todo tipo de mal deve ser rechaçado, tudo que ameaça a vida, a dignidade, deve ser rechaçado, evitado, por causa da experiência do encontro com aquele que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso impede a pessoa, esse mal, de construir o bem e de atingir os objetivos que possibilitam uma vida feliz. Pois bem, retomemos, então, o Pacto Educativo Global, seguindo a ordem do texto base da campanha. Nós estamos vivendo um novo tempo na educação, e nós sabemos que não só por causa da pandemia, nós temos muitos desafios. As propostas do Papa Francisco, a partir do pacto, elas convocam a unir forças em vista de uma educação integral e inclusiva. Mas aqui tem, no mínimo, 3 indicativos bem concretos, que cada um vai traduzir na sua instância da forma que consegue. Mas precisa ter uma escuta paciente. O Papa fala muito de escutar os estudantes, perceber suas necessidades, encontrar um olhar mais atento ao que, de fato, as pessoas estão vivendo e sendo desafiadas. Para então,
estabelecer um diálogo construtivo. Um diálogo construtivo em que se escuta, se anuncia, se dialoga e se busca um termo onde a unidade supere o conflito. Nós vivemos uma época de muito conflito. Às vezes as tensões estão muito acirradas e essa unidade supõe diálogo, escuta, capaz de transformar o que tanto nós queremos, o ódio em perdão, e essa violência em paz. O ambiente educativo não está livre desse desafio, e hoje ainda mais, porque precisamos superar toda essa tendência, às vezes, a deixar o mal tomar conta, esquecendo o bem comum. Bem, nós sabemos dessa frase bem conhecida do Papa Francisco, que ele retoma de um provérbio africano, que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Isso supõe a coragem de colocar a pessoa no centro de todo o processo educativo. E essa ideia de aldeia indica que todos precisam cooperar, com iniciativas criativas que ajudem os governantes a priorizar a educação integral em nosso país, no Brasil, para repensar as escolhas que estão sendo feitas e o modelo de sociedade e de pessoa humana que estamos formando. Qualquer processo educativo que prescinda da dignidade da pessoa humana, certamente não é o modelo do humanismo integral e solidário, conforme a doutrina social da Igreja, conforme a fé cristã. Portanto, destaca bem isso a campanha da Fraternidade de 2022. Educar é servir. E o verdadeiro serviço da educação é a educação a serviço. Educar é um ato de serviço. É estar disponível a encontrar no outro o sentido da própria existência. Do que depende, então, a educação? Vai questionar o texto. Não, primeiramente, da preparação do professor, nem das habilidades dos alunos, não se nega isto, mas, em primeiro lugar, da qualidade do relacionamento que se estabelece entre docentes e discentes, entre aqueles que estão envolvidos no processo educativo. Não é o professor a educar o aluno numa transmissão unidirecional, de como quem transmite apenas conhecimentos. Nem é o aluno a construir seu próprio conhecimento, mas é o relacionamento deles que os educa, mutuamente, num intercâmbio dialógico que os pressupõe e, ao mesmo tempo, supera. Esse é propriamente o sentido de colocar no centro a pessoa, que é relação. Então, duas palavras-chave aqui, pessoa e relação. Isso está no centro dessa concepção educativa que propõe a campanha da fraternidade sobre a educação. E aí se pretende educar para um novo humanismo, promovendo a cultura do diálogo, globalizando a esperança num tempo de tanta fragilidade, onde há certo desespero e presunção. O desespero é a falta de esperança, e a presunção é a falsa esperança. Então, globalizar a esperança é um desafio. E buscar uma verdadeira inclusão, acolher a todos e fazer todos caminharem como irmãos, fratelli tutti, diz o Papa Francisco, criando redes de cooperação entre família, comunidade, sociedade, o Estado, diversos atores do processo educativo, criando redes, colaborando uns com os outros. E, no tecer essas redes de cooperação, é preciso ativar dinâmicas inclusivas, buscando novas possibilidades de incluir no próprio circuito de ensino e aprendizagem indivíduos diferentes, especialmente aqueles que têm dificuldades de usufruir de um plano formativo adequado às próprias necessidades. Pensar em todos, não esquecer ninguém, não deixar ninguém de fora do processo educativo, supõe um cuidado especial com aqueles que têm maior dificuldade. E isto é determinante se nós pensamos em cooperação, redes de cooperação, ativando dinâmicas inclusivas. Pois bem, para concluir, eu recordo uma expressão da Laudato Si, que diz: a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação
com a natureza. Portanto, acho importante nós compreendermos que essa parte do agir que fala de um projeto de pessoa e de sociedade, partindo do Pacto Educativo Global, conforme sugere o Papa Francisco, supõe colocar a pessoa no centro, escutar, dialogar e, portanto, propor uma inclusão, pensar sempre no bem comum, no bem de todos. E, acima de tudo, uma instituição de ensino, ela é avaliada, nesse contexto, pelo tipo de relação que ela estabelece entre aqueles que estão no processo educativo, insistindo no humanismo integral e solidário. Humanismo é colocar a pessoa no centro, integral, uma pessoa no seu todo, né? A pessoa na sua dimensão física, psíquica e espiritual, especialmente cuidar da dimensão espiritual, que não está tão clara e tão evidente em muitos dos processos educativos que conhecemos. Preciso recuperar a dimensão da transcendência, da religiosidade e, acima de tudo, da espiritualidade. E também solidário, não fechado em si, não preocupado apenas com um projeto de vida pessoal, mas um projeto de vida pessoal que está a serviço da coletividade, da sociedade, da comunidade de todos. Então, a palavra serviço é chave para entender tudo isso. Eu agradeço até aqui, depois entramos em diálogo, Padre Júlio. Muito obrigado, Dom Leomar. Nesse sentido mesmo, educar para uma presença transformadora na vida da sociedade e a centralidade dos projetos de vida, superando toda a pretensão individualista que às vezes perpassa os projetos de vida e pensar no coletivo, no bem comum, ou seja, um projeto, como o senhor mesmo disse, de sociedade. Essas algumas contribuições que a campanha da Fraternidade, ressoando o Pacto Educativo Global, deseja fomentar na nossa sociedade brasileira. Agora, então, nós vamos chamar para a nossa conversa o Padre Patrick, e aproveitando a oportunidade, agradecendo e saudando aí todos, de norte a sul do Brasil, que estão aí no chat acompanhando nossa presença, muitas comunidades religiosas, também o arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio, também acompanhando conosco este terceiro dia de seminário. Padre Patrick, apareceu? Isso. Muito bem. O Padre Patrick vai dar algumas indicações para nós, porque educar é iniciar processos, né, que vão ser continuados, dados continuidade no decorrer das nossas atividades após a campanha da Fraternidade. Então, Padre Patrick, bem-vindo. Muito obrigado, Padre Júlio, Dom Leomar também pelas palavras, né, muito claras e diretas que nos colocaram, então, em contato com essa primeira parte do agir. A partir desse momento, então, nós vamos conversar, seguindo, então, o texto base a partir do número 245, com alguns destaques. Eu também preparei um material, peço a ajuda, então, do Luiz para compartilhar aí alguns slides. E o tema é justamente esse: educar é iniciar processos. Quando nós falamos de iniciar processos, essa é uma expressão que eu gosto muito, e eu acredito que no horizonte da teologia pastoral, da ação evangelizadora, é uma palavra muito importante, porque nós, para dar início a bons processos, e para sermos uma igreja em saída, como pede o Papa Francisco, é preciso, então, voltar aos princípios, aos fundamentos, mas também acompanhar esses processos. Agora, o nosso ponto de partida será sempre a experiência pessoal com Jesus Cristo. Então, o nosso agir será sempre uma resposta ao nosso encontro pessoal com o Senhor, como bem nos lembrava Dom Leomar. Esse encontro pessoal com o Senhor que nos leva, então, a agir de forma concreta nos diversos ambientes onde nós nos encontramos. E não somente nós, cristãos católicos, mas todos os homens e mulheres de boa vontade. Somos chamados, então, a agir a partir desse encontro pessoal com o Senhor. Como dizia o Papa Bento XVI, né, no discurso de abertura da Conferência de Aparecida, conhecer Jesus Cristo é a nossa alegria, anunciá-lo é a nossa missão. E agora sim, no próximo slide, quando nós falamos, então, de iniciar processos, o Papa Francisco, no encontro Economia de Francisco e Clara, numa videomensagem, ele fez a seguinte afirmativa:
Se é urgente encontrar respostas, é indispensável fazer crescer e apoiar grupos dirigentes capazes de elaborar cultura, iniciar processos. Não se esqueçam desta palavra, iniciar processos. Traçar percursos, alargar horizontes e criar pertenças. Palavras do Papa Francisco que nos estimulam ainda mais a pensar o nosso agir local. Como ontem também nos lembrava Dom João Justino, o texto base, ele não esgota tudo, ele não diz tudo a respeito da educação. Eu costumo dizer que a próxima página que escreve somos cada um de nós a partir dos nossos contatos locais, a partir da realidade da nossa pequena comunidade, alargar o nosso horizonte para perceber como anda a educação no nosso meio. E a educação, na sua integralidade, como bem lembrava Dom Leomar, né, em todos os processos. E aí vem, agora sim, o próximo slide, a grande pergunta dessa última parte do texto. O que podemos aprender com a pandemia para iniciar novos processos que contribuam para o nascimento de uma nova realidade educacional? Eu ousaria dizer uma nova cultura educacional, né? Uma educação como estilo de vida, por assim dizer, uma educação integral, uma educação por inteiro. E para que a gente possa, então, responder um pouco essa provocação, o texto base apresenta para a gente 7 aprendizados que a pandemia nos trouxe. É claro que são muitos outros aprendizados, mas para que a gente possa adentrar a uma nova realidade, e o famoso novo normal, a nova realidade, só será possível a partir das opções e as decisões que nós tomamos no presente, o que diz respeito também à educação. Então, sintetizando e como que nos inspirando também, nos provocando, melhor dizendo, o texto base fala de 7 aprendizados que a pandemia nos ajudou a perceber, né? O primeiro aprendizado, justamente esse. É preciso, então, priorizar a educação. Isso supõe o quê? Supõe empenho concreto, que vai desde a família, como ente educativo principal, primeiro, né, como dizia Dom Leomar, até a elaboração de políticas públicas, né? Durante muito tempo, em algumas situações, os pais foram alijados da sua tarefa, da sua missão educativa, quando não terceirizaram também. Então, é preciso recuperar, então, a proposta e esse olhar para a família enquanto responsável também para a educação de forma integral, né? Não somente no aspecto técnico-científico, preparando para um vestibular, mas para a vida como um todo. Isso envolve a educação para os valores, para as virtudes. Então, o primeiro grande aprendizado é justamente esse. Para a gente, nós precisamos priorizar a educação, contando com toda essa aldeia global, como diz o Papa Francisco, uma aldeia para educar, de fato, uma criança, com todos os envolvidos nessa grande aldeia. Qual que é o segundo aprendizado que a pandemia nos traz? Então, primeiro, foi evidenciada ainda mais a nossa vulnerabilidade, os nossos limites, as nossas limitações, a finitude também dessa vida e a fragilidade. E isso nos fez, por outro lado, por mais que seja um momento difícil, doloroso, com tantas situações que nos preocupam, foi uma ocasião também para que nós pudéssemos redescobrir o valor da compaixão e da misericórdia de Deus, de modo particular expressa em alguns momentos bem pontuais. Então, como é que a gente estamos redescobrindo a compaixão e a misericórdia? Por meio da oração pelos enfermos, pelas vítimas, pelos diversos profissionais, não somente de saúde, mas todos os profissionais, trabalhadores, e pela prática da solidariedade com os pobres. E aí um exemplo concreto é a ação solidária emergencial da Igreja no Brasil, é Tempo de Cuidar, que tem mobilizado, então, a solidariedade local, sendo também ocasião propícia para organizar o serviço da caridade em muitas comunidades, para que seja um serviço permanente de auxílio, de vivência do dom da caridade a serviço dos pobres. Então, a pandemia nos ajudou a redescobrir, recuperar a compaixão, a misericórdia de Deus no auxílio aos pobres, na oração pelos enfermos, pelas vítimas e por todos os profissionais, né? E um terceiro aprendizado, né, também muito importante, o texto base recorda isso, e podemos avançar para o próximo slide, que é algo muito interessante, né, que é as obras de misericórdia espirituais e corporais. Então, para que a gente possa pensar o nosso agir, e aí vem algumas provocações, inspirações, é preciso, então, pensar boas práticas de misericórdia também no horizonte educacional. Lembrando aí algumas obras de misericórdia espirituais, como
ensinar os ignorantes, dar bom conselho, consolar os tristes, perdoar as injúrias, e as obras de misericórdia corporais, dar de comer a quem tem fome, visitar os enfermos e sepultar os mortos. Então, foi um tempo, ainda está sendo esse tempo, né, um aprendizado para recuperar o valor e a importância das obras de misericórdia corporais e espirituais na nossa caminhada também como igreja. Um outro aprendizado muito importante, que a gente quase não fala sobre isso, sobretudo no contexto presente, é sobre a nossa forma de lidar com a morte e o luto. São milhares de famílias que perderam entes queridos por conta da pandemia, mas não somente pela pandemia, mas também em situações de violência, insegurança alimentar, né, no nosso contexto. E é preciso, então, pensar, né, nesse contexto, a pandemia nos ajuda também a crescer nesse aprendizado sobre a importância de pensar e refletir sobre essas situações. Então, a humanização de uma sociedade também passa pelo modo de lidar com a fragilidade, a morte e o luto. E a grande pergunta que o texto base nos propõe é justamente essa. O que é que estamos fazendo com a vida, com a morte e o luto? Como lidamos com essa realidade? Qual é a nossa sensibilidade com aqueles que sofrem? Qual é o nosso cuidado com aqueles que passam por esses momentos de fragilidade, né? Lembrando, então, da finitude da vida. O texto base ainda chega a dizer, é preciso viver como quem sabe que um dia também deixará essa vida. Mas no horizonte da fé nós sabemos que Cristo, que vence o pecado e a morte, garante para nós a vida. Então, uma vez que nós entramos na existência, o que há é a vida terrena ou a vida eterna. Então, é preciso que, no horizonte da fé, nós possamos pensar como é que nós lidamos com essa realidade, como é que nós temos cuidado uns dos outros também nesse sentido. Um outro aprendizado que o texto nos apresenta, que vão estimular o nosso agir, é crescer na fraternidade humana. Daí o nome da própria campanha, né? É preciso lembrar constantemente que nós somos irmãos e irmãs, não somente da boca para fora, mas as nossas atitudes, nossas atitudes, opções, vão dar esse testemunho. E o outro aprendizado é justamente esse, não esquecer a proposta da campanha de 2020, e no início da campanha fomos surpreendidos aí pela pandemia, e lembrar que educar também é ajudar a ver, compadecer e cuidar. Por isso que a educação é um ato de amor e de esperança no ser humano, é um ato de amor à vida. Estimular a nossa capacidade de aprendizado, é preciso, então, ver, compadecer e cuidar, tal como o bom samaritano. Então, talvez, uma primeira forma de pensar o nosso agir seja recuperar essa mística do bom samaritano. Como o próprio Papa Francisco vai dizer na Fratelli Tutti, para que a gente possa reagir ao mundo fechado, sombrio, é preciso, então, agir como bom samaritano, né? Às vezes, interromper a nossa rotina para ver, compadecer e cuidar. Um outro aprendizado muito importante, e nós fazemos aí, então, a ligação, podemos avançar um pouco mais, Luiz, com as próprias diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, de 2019 a 2023, é que nós, nunca como nesses tempos de pandemia, nós habitamos as nossas próprias residências. Aí o valor, então, da igreja doméstica, a convivência comunitária e familiar, é um valor na missão de educar que não podemos perder. Em muitos contextos, na convivência mais intensa ali dentro de casa, foi preciso reaprender algumas práticas educacionais básicas, como, por exemplo, a disciplina, a organização, o modo de nos relacionarmos, o próprio modo de conversar uns com os outros, de habitar aí de forma mais intensa nesse ambiente familiar. E por que eu lembrei aqui das diretrizes? Porque nós olhamos, então, o grande foco das diretrizes, que é a construção, né, o fortalecimento, melhor dizendo, das comunidades eclesiais missionárias, que é uma casa de portas abertas, sustentada por 4 pilares, só para recordar, o pão, a palavra, a caridade e a missão. E são elementos também indispensáveis para a igreja doméstica. Então, o aprendizado foi esse. Como igreja doméstica, como família, nós somos chamados, então, a nos alicerçar numa educação para a fé que leve em consideração o pão, a palavra, a caridade e a missão. Isso também, vivendo a campanha da fraternidade no próximo ano, é uma forma de recuperar também nesse aspecto as próprias diretrizes
da ação evangelizadora da igreja no Brasil. E, por fim, o último aprendizado, como eu disse, são tantos aprendizados, mas algo que é urgente, indispensável, e eu diria para nós cristãos e cristãs, irrenunciável. É preciso, então, educar para o bom uso dos meios de comunicação, as redes sociais. É preciso cuidar, acompanhar e utilizar de forma adequada essa bela oportunidade de proximidade virtual que jamais supera ou exclui a presencial. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é preciso que a gente pense em processos, sobretudo também com a educação para a juventude, jovens, crianças e adultos, enfim. Pensar a educação integral é a gente também avaliar como é que nós nos portamos nesses contextos também, né, de transmissão de valores, transmissão de mensagens nesse ambiente virtual, que também está povoado por diversas fake news e tantas situações que desafiam a todos nós, né? Aqui acho que vale a pena recordar, na própria Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco fala isso, que às vezes nós acabamos fazendo nas redes sociais aquilo que na presença da própria pessoa seria inadmissível. Então, um dos caminhos para pensar a nossa forma de viver a santidade hoje, de educar, é preciso, então, nos perguntar como é que nós nos posicionamos e agimos nesse ambiente, mas como é que nós vamos educar para um bom uso das mídias sociais. Então, são 7 aprendizados, como eu disse, para que a gente possa, a partir deles também, motivar rodas de conversa na comunidade, nos ambientes de missão, para perguntar quais outros aprendizados a pandemia nos oferece que nos ajudam, então, a pensar a educação de forma integral em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E aí sim, avançando, concluindo, então, essa primeira parte, iniciar processos a partir de pequenas práticas e pela perseverança nos propósitos estabelecidos, exige de nós valorizar as iniciativas que já existem em favor da educação, como, por exemplo, Pastoral da Educação, Pastoral Universitária, Movimento de Educação de Base, diversas iniciativas que já existem e talvez seja agora a oportunidade de recuperá-las, potencializá-las e pensar nas nossas comunidades, igrejas particulares, um serviço a favor da educação, um serviço permanente que ajude a oferecer não somente reflexão, debates, mas que promova iniciativas, que desperte a nossa atenção para que nós possamos assumir realmente a educação como prioridade. Isso supõe o quê? Muitas renúncias, é claro, mas também foco. É preciso focar naquilo que nós esperamos, né? Quem fica navegando de um lado para o outro não sabe aonde quer chegar. E para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E nós sabemos o que desejamos com a educação. É educar para a vida, educar para o compromisso comunitário, como lembrava Dom Leomar, o verdadeiro serviço à educação é a educação a serviço da comunidade, a serviço do outro, e para nós, cristãos e cristãs, a educação a serviço do Evangelho da vida. Por isso que as nossas opções, o nosso modo de vida, dá visibilidade aos valores do reino, ou retarda essa visão, essa presença do reino de Deus, onde quer que nós estejamos. E aí, então, agora, para começar, então, a nossa conclusão, eu faço uma pequena lembrança do nosso caminho até agora. O texto base, então, foi construído a partir desses 4 elementos principais. A palavra. Podemos avançar um pouco mais. João 8, de 1 a 11. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. No final dessa minha apresentação, eu vou recuperar um pouco, de forma bem rápida, alguns elementos, já que esse texto ele permeia o texto do início ao fim, e mostra Jesus que educa para além de um contexto escolar. Jesus não está na sala de aula naquele momento, mas ele está na vida, junto aos primeiros raios de sol de um novo dia. Então, aquela situação, Jesus educa todos os presentes, mostrando a importância de sermos discípulos e discípulas da palavra, para aí sim escutar a realidade, o próximo passo. E a grande pergunta da escuta da realidade foi justamente essa. O que a pandemia da Covid-19 revela da nossa cultura no que diz respeito à educação, de forma integral? O discernir, que nós vimos ontem, né, com a preciosa colaboração do Padre Júlio, que está aí conosco, Dom João Justino, olhamos, então, como é que Jesus, mestre e educador, nos ajuda a iluminar essa realidade que nós escutamos, mas que é preciso discernir, pensar a educação na fé
e aí a beleza do Pacto Educativo Global, como o Dom Leomar também lembrava agora há pouco. E, por fim, então, no agir, a proposta é justamente essa. E aqui eu faço uma propaganda desse texto, Pensando o Brasil, é uma publicação da conferência, né, da CNBB, nas edições CNBB você vai encontrar, e esse texto foi utilizado para inspirar boa parte do agir, Pensando o Brasil, educação, para que a gente possa dar início a bons processos, mas também promover iniciativas já existentes, né, dar visibilidade a essas iniciativas. E assim, a última parte do texto, então, fala diretamente de algumas inspirações, né? Eu vi nos comentários agora há pouco, alguma pessoa perguntava, mas e de concreto, o que a gente vai fazer, né? Como colocar em prática a campanha da fraternidade de 2022? Eu costumo dizer que ninguém tem receita pronta, mas nós temos bons ingredientes. E para pensar um pouco esses bons ingredientes, se a gente vai no número 190 do texto base, lá nós temos alguns princípios que o Papa Francisco nos apresenta para uma educação também integral, que depois cada um pode conferir lá. Então, a partir desses princípios, nós vamos apresentar aqui algumas inspirações em alguns âmbitos. Podemos avançar, então, Luiz, aos pouquinhos, pensar a educação católica, mas também pensar, pode ir avançando, Luiz? São 6 agora, isso. Pensar uma educação a serviço dos pobres, né, dos mais pobres, em situação de vulnerabilidade social, uma educação de qualidade com acesso para todos, né? Pensar a educação para o cuidado da casa comum, a educação integral, pensar também a educação no ambiente familiar, mas sobretudo aquelas famílias que têm dificuldade também, né, em dar condições para que seus filhos possam educar, e por fim pensar o ambiente da própria escola, né? Alguém perguntava, vai falar da escola? É claro, mas é preciso se perguntar, mas como é que anda a escola aí da sua comunidade, né? Qual é o contato que nós temos com a comunidade escolar? Nós acompanhamos esse processo e o ambiente universitário também, que é de suma importância. Então, nessa parte do texto base, que você pode localizar aí a partir do número, só um segundinho que eu já vou dizer o número certinho, 256, nós vamos ter, então, 12 inspirações, né, para a gente, né, em 12 âmbitos, melhor dizendo. Quais são os âmbitos da ação, né? Tem muitos outros, mas nós vamos focar em 12 especificamente. Primeiro âmbito do nosso agir é pensar na formação dos professores, né? E aqui eu ousaria dizer, é preciso que a campanha da fraternidade nos ajude a cuidar de quem educa. No caso, os professores, as famílias, as instituições de ensino, então, mas de modo especial, cuidar de quem educa, cuidar dos professores, pensando, então, numa formação para os professores, a valorização dos nossos professores, e a letra E do número 256 ainda afirma, defender a importância irrenunciável do espaço escolar como um dos ambientes para a educação formal. Então, o primeiro âmbito é esse que a gente propõe, então, pensar, então, na formação dos professores, no cuidado dos professores, na valorização dos professores, mas também denunciar o processo de economicização, precarização e uberização do trabalho docente, defendendo a necessidade de planos de carreira consistentes a professores e os mecanismos de formação especializada. Avançando um pouco mais, no horizonte político, lembrando, então, como já nos diz o magistério da Igreja, sobretudo na Fratelli Tutti, né, é preciso pensar uma boa política. E aí eu me lembro da campanha da Fraternidade de 2019, que falava de políticas públicas, então, pensar e fazer provocações para pensar em políticas públicas de governo para a educação e acompanhar esses processos. Daí a importância da participação nos conselhos municipais de educação, saber como anda a educação no município, ocupar esses espaços de diálogo, espaços legítimos de diálogo, reflexão e de transformação do contexto educacional, né? Avançando um pouco mais, o texto base ainda fala da importância da cultura e dos bens culturais. Ontem, o Padre Júlio ajudava a gente a refletir sobre a importância de educar para o belo, o bom e o verdadeiro. Então, pensar essa relação de educação, cultura, bens culturais, supõe também, de quem sabe,
pensar em uma pastoral da cultura, valorizar a arte, valorizar a via pulchritudinis, né, a via da beleza, como já bem nos lembrava também o Papa Bento XVI. E realizar iniciativas de educação para a promoção da cultura e dos bens culturais como instrumentos de transmissão da fé e dos valores cristãos. Letra D, do número 259 do texto base. Um outro ambiente também importante, outro âmbito importantíssimo, são as universidades. E as universidades como um todo, marcar a presença efetiva da igreja nas universidades, que é também lugar do anúncio explícito de Jesus Cristo, mas também implícito, né, do nosso testemunho e pelas opções que nós fazemos, pela transmissão dos valores. E aqui o texto base ainda vai fazer a seguinte provocação, número 260, letra B. Contribuir com o caminho de acolhida integral e diálogo cultural com os estudantes intercambistas, refugiados, indígenas, quilombolas e dos povos da floresta também nas universidades. Letra D. Colaborar com a inclusão efetiva das pessoas com deficiência no sistema educacional, como um todo, mas de modo especial no superior, de modo a ajudá-los a concretizarem as suas potencialidades nas variadas dimensões. Então, uma inclusão efetiva das pessoas com deficiência também no ambiente escolar e universitário. Avançando um pouco mais, sobre a ação pastoral nas comunidades eclesiais missionárias. Gente, aqui dá pano para manga, tenho certeza que você já pensou em muita coisa que pode ser feita aí na sua comunidade, não deixe de anotar, de conversar com alguém, para colocar isso realmente em prática. São muitas iniciativas, mas vou destacar aqui algumas iniciativas. Por exemplo, enfatizar a responsabilidade educativa da família nas experiências pastorais, também na preparação dos noivos em vista do matrimônio. Falar, então, da importância da tarefa, da beleza da educação também para a vida e para os valores, né? Estabelecer, letra D, do número 261. Estabelecer e intensificar a ação da pastoral da educação e da pastoral universitária como um serviço evangelizador da igreja junto aos educadores e às comunidades escolares. Promover momentos de partilha e formação para educadores católicos a partir da pedagogia de Jesus. Dom João Justino falou tão bem para a gente ontem dessa pedagogia e dos ensinamentos do magistério da igreja. E a letra I, buscar articulação com as pastorais, especialmente ligadas à educação, pastoral juvenil, da família, do menor, da criança, a pastoral da educação escolar, da comunicação universitária e também com o ensino religioso. Avançando um pouco mais, para não alongar muito, né? E os serviços pastorais em favor da educação. Até é preciso pensar, então, na nossa comunidade, paróquia e diocese, talvez, quem sabe, uma iniciativa, um setor que cuide de maneira articulada e organizada do serviço à educação. Seria bom pensar nos nossos planejamentos, o serviço à educação, né? Como a gente trabalhar isso. E valorizar as iniciativas que já existem. Por exemplo, o Movimento Educação de Base, a Associação Nacional de Educação Católica, a ANEC, que presta um belíssimo serviço para nós na Igreja no Brasil, né? Diversos movimentos, né? Equipes docentes, Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, Ministério Universidades Renovadas e tantos outros. Letra B, do número 262. A pastoral da educação, por exemplo, ainda nesse contexto do serviço, deve preocupar-se com o crescimento também do educador cristão. E pensar esses serviços pastorais é a gente incentivar. Atenção agora, que é um aspecto muito importante. Incentivar, articular e promover ações pastorais onde pessoas com deficiências sejam integradas de forma concreta, também na ação evangelizadora, como, por exemplo, a pastoral dos surdos, pastoral dos cegos, pastoral da pessoa com deficiência, uma iniciativa que já existe também, né? E alimentar uma rede a serviço da educação, né? Talvez nas redes sociais, né? Marcar essa presença como uma educação para a vida, uma educação positiva. Avançando um pouco mais, e na escola, né? Então, são muitas iniciativas. A escola é um campo também de missão, de presença da igreja. Nas escolas, centros comunitários, né, nos territórios da no nosso âmbito de trabalho. E a proposta
que a campanha nos apresenta, dentre tantas, para nos estimular, é propor ações junto aos educadores, né, ressaltando a importância dos projetos de vida como caminho de discernimento vocacional, como sentido para a vida, como bem nos lembrava Dom Leomar. E, por fim, penúltimo âmbito, é pensar, então, uma educação católica, que vá além de símbolos externos, que são importantes também, mas pensar qual é a missão e a identidade da escola católica, da educação católica. Isso supõe promover uma maior integração entre as escolas confessionais católicas com as demais instituições de educação pública também e outras expressões no âmbito privado. Supõe também fortalecer as iniciativas em rede de apoio às escolas católicas que passam por dificuldades. Incentivar a ANEC em sua missão também de apoiar essas instituições. E tantos outros elementos também que a educação católica não pode abrir mão, como bem lembrava Dom Leomar. E avançando um pouco mais, um âmbito importantíssimo é pensar uma educação para uma nova economia. Aqui entra toda a proposta da economia de Francisco e Clara, que o Papa Francisco nos apresenta, né? Propor projetos educativos que fomentem uma economia que não esteja baseada no mercado feroz e nas instituições financeiras, mas economias são vias da promoção também da cultura do encontro, em que a vida esteja no centro e não as relações monetárias. Letra A, do número 265 do texto base. E, por fim, quais são as tarefas educativas urgentes da Igreja e da sociedade? Podemos avançar, Luiz? Aí lembra o texto base nesse momento da beleza, da importância e da contribuição da educação popular e relembra que a Igreja Católica sempre ajudou também nesse âmbito, tem uma contribuição belíssima. Incentivar projetos efetivos para a superação ainda do analfabetismo e também do analfabetismo funcional, que é uma realidade que atinge, segundo as estatísticas, cerca de 38 milhões de brasileiros. Apoiar iniciativas de alfabetização digital aos segmentos da população em situação de pobreza, especialmente os jovens. Acompanhar, sensibilizar e promover a educação daqueles que estão encarcerados a fim de que possam se reintegrar no convívio social por meio da educação. Tornar conhecida e promover a melhoria das condições de ensino em comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, valorizando a riqueza cultural que possuem. E promover escolas também de fé e cidadania, que, à luz da doutrina social da Igreja, capacitem para a participação nos conselhos paritários de direito, bem como a elaboração de políticas públicas em favor de uma educação integral de qualidade. E aí uma última dica aqui, que o texto base nos apresenta, é um olhar especial para a Sexta Semana Social Brasileira e para as suas iniciativas. E, por fim, agora sim, Luiz, e talvez para fechar com chave de ouro, para nos fazer pensar as ações para a família, sem medo. Incentivar as famílias a assumirem um compromisso educativo de seus filhos, assim como a sua participação ativa nas atividades realizadas pelas instituições de ensino. Participar de forma respeitosa e construtiva no dia a dia das escolas, né, que atendem às comunidades. E é uma oportunidade também fantástica para que a gente possa retomar a leitura da carta da exortação apostólica Amoris Laetitia, né? Nós estamos aí no ano Amoris Laetitia, né? Então seria uma oportunidade para retomar ali aquilo que o Papa fala da importância da família, dos pais na educação, e também uma oportunidade para reencontrar-se com a Familiares Consórcio de São João Paulo II. Aprofundar a formação afetivo-sexual, ética, social e política no âmbito eclesial, buscando formadores capacitados e capazes de dialogar com a cultura atual, para que os jovens saibam discernir o que é verdadeiro e dar as razões de sua esperança e também de suas opções éticas. E promover a iniciação à vida cristã e a educação em favor da transmissão da fé, em vista de uma vida santa, como lembra a Gaudete et Exsultate. Terminando, aí esses 12 âmbitos, né, muita coisa, e aí o texto base a seguir, a partir do número 268, nos faz essa provocação. Não há dúvidas de que a qualidade da educação depende da participação de todos os atores envolvidos em clima de apoio e solidariedade. E aí qual é preciso avaliar mesmo o nosso compromisso com a educação. E nos números 269, 70, 71,
até o 274, então de 269 a 274, é um verdadeiro exame de consciência. São várias perguntas que eu tenho certeza que vão provocar discussões, debates e vão fazer suscitar diversas iniciativas criativas para pensar, então, em como promover uma educação integral própria da fé cristã. E concluindo, então, o texto base termina com a catequese, né, que o Papa Francisco faz, falando da figura de São José. Mas antes disso, para educar em vista de um novo humanismo, é preciso, podemos avançar, Luiz, promover a cultura do encontro e do diálogo, globalizar a esperança e, por fim, criar redes de cooperação e inclusão. E agora sim, né, Luiz, mais um passo, por favor. Nessa catequese do dia 19 de março de 2013, o Papa Francisco fala, então, do papel de São José na educação de Jesus, na educação humana de Jesus, né, na sua formação. E aí, a partir desse versículo bíblico, que Jesus ia crescendo em idade, sabedoria e graça. Em idade, o seu vínculo com São José foi tão grande que ele foi identificado como filho de carpinteiro. Ele foi educado também nessa profissão. A sabedoria, ele é a palavra encarnada, né, que nos ajuda a fazer da nossa própria palavra uma extensão da palavra de Deus, pelas opções que nós fazemos, pela adesão do nosso coração àquilo que Cristo nos chama. E em graça, lembrando a figura, então, de São José como esse homem justo. Então, falar com sabedoria, ensinar com amor, contribuirmos para que todos os homens e mulheres de boa vontade, e nós cristãos e cristãs, por compromisso ao evangelho, por compromisso à verdade, crescer na justiça, na misericórdia e no serviço aos irmãos e irmãs. E a última página do texto base é uma belíssima oração dirigida à Nossa Senhora Educadora. Nossa Senhora Educadora. E para concluir, como eu havia prometido, desde o início do texto base, qual foi o nosso caminho, então, percorrido? Vamos lá, Luiz? Primeiro, somos discípulos da palavra de Deus. É ela que nos motiva, é o óculos com o qual a gente enxerga o mundo, né? A palavra de Deus, que nos leva, então, a escutar a realidade, escutando essa realidade, discernir, à luz da palavra de Deus e da tradição, como é que nós podemos recuperar a beleza da educação, para aí sim pensar na nossa ação. E agora, padre, depois do nosso seminário, parece que a campanha ainda está tão longe, o que nós precisamos fazer? Então, nos preparar para que a gente possa celebrar, então, a campanha da fraternidade no próximo período quaresmal, mas não se restringe somente ao período quaresmal, é algo que deve acontecer a vida toda, esse cuidado, amor e zelo para com a educação, a fim de que nós possamos depois avaliar, a gente acaba esquecendo de avaliar as nossas ações, para que a gente possa melhorar, corrigir e avançar cada vez mais em fidelidade ao evangelho da vida, aquilo que o Senhor nos propõe. Então, foi um pouquinho isso, mas um passo. O texto base, então, começa falando daquela cena de João 8, de 1 a 11. E aqui eu recortei 5 pensamentos de alguns autores muito conhecidos, que nos ajudam, então, ainda a perceber como é que Jesus é aquele que, por excelência, fala com sabedoria, ensina com amor e nos ajuda a avançar no caminho da vida. O autor sagrado diz que, logo, junto aos primeiros raios de sol da manhã, Jesus vai ao templo para poder ensinar e logo se forma ao redor ali de Jesus um círculo de ouvintes, que vão ouvir a palavra de Deus. E nesse momento, podemos avançar? Eu lembro de uma expressão de Alcuino, que está lá na Catena Áurea, é um trecho belíssimo. Cristo é o ungido do Pai. A unção de azeite costuma ser feita aos cansados e serve de alívio aos que padecem dores em seus membros. Então, o próprio Cristo, que sai do Monte das Oliveiras, que é o ungido para evangelizar os pobres, ele se apresenta, então, nessa cena para ungir aqueles que estão cansados no coração, feridos na alma. As dores dos membros, né, são as dores também da cabeça. Somos membros do corpo de Cristo. Avançando um pouco mais, então, aquela mulher surpreendida em flagrante adultério é levada, então, para o julgamento de Jesus. Mas em Deuteronômio 22 diz também que o homem deveria sofrer a mesma condenação. Mas, na verdade, queriam apanhar Jesus. E como é que Jesus educa na sua forma de nos ensinar, então, o caminho da vida?
ele vai dizer: quem não tiver nenhum pecado, quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra a essa mulher, a efetivar a condenação. E Santo Agostinho vai dizer, também na Catena Áurea, citada por Santo Tomás de Aquino: essa é a voz da justiça. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Seja castigada a pecadora, mas não pelos pecadores. Cumpra-se a lei, mas não por meio dos seus transgressores. E aí vem essa cena belíssima, onde Jesus, então, se coloca no centro com a mulher, né? Então, ela é colocada ali no centro. Podemos avançar, Luiz? Né? E de modo que qualquer pedra que fosse dirigida àquela mulher também atingiria Jesus. E é aqui que tem uma outra expressão de Alcuino, belíssima, que nos ajuda, então, a aprofundar ainda mais no modo e da pedagogia que Jesus tem de educar. Podemos avançar, Luiz? Santo Alcuino vai dizer: pela terra, Jesus escreve na terra. Sabemos que Jesus foi alfabetizado, ele escreve na terra. Pela terra, indica o coração humano que produz o seu fruto por meio de ações boas ou más. Pelo dedo, que é flexível em suas articulações, exprime a sutileza do discernimento. Segunda parte do texto base, né? Então, escutar, discernir. Avançando um pouco mais, e aí vem, então, essa cena belíssima. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então, a educação reconduz, orienta para o caminho certo. Ela favorece a vida, e a vida em plenitude. Uma belíssima expressão. Podemos avançar um pouquinho mais, Luiz? Né? Palavras de Santo Agostinho. Saibam que o Salvador era bondoso porque dele fora escrito: avança e reina por meio da verdade, da mansidão e da justiça. Trouxe-nos a verdade como professor, a mansidão como libertador e a justiça como julgador. O Senhor agirá com justiça ao responder e não abandonará a mansidão. Então, olha que belo. Podemos avançar, então, Luiz? Mais um passo. Essa mulher, a vida dessa mulher depende da palavra de Deus. Depende da palavra de Jesus, que educa, que orienta, que coloca no caminho da vida. Então, das palavras de Jesus dependem a vida daquela mulher e também a própria vida de Jesus naquele momento. Então, Jesus, ele deseja condenar o pecado, mas salva o pecador e desmascara a hipocrisia. A verdade, ela possui em si mesma uma força que desarma. Palavras do Papa Bento XVI. E, por fim, então, Santo Agostinho encerra com chave de ouro, dizendo que no final dessa cena belíssima ficaram apenas os dois, a miséria e a misericórdia, e os dois se entenderam muito bem. Então, o modo de educar de Jesus deve nos levar a ouvir a sua palavra, abandonar as pedras, educar com sabedoria e amor. Então, abandonar as pedras é a transformação que a educação também produz, né? Abandonar as pedras supõe essa conversão do coração. O coração convertido abandona as pedras, olha a pessoa, né? E como disse o professor Ricardo Mariz ontem, eu termino com essa palavra: queira Deus que a campanha da fraternidade, inspirando o nosso agir, a campanha de 2022, seja um verdadeiro oásis de discernimento, né? Um oásis de discernimento, e eu diria, fonte de vida educativa, fonte de uma nova vida educativa para a nossa igreja, para a sociedade, para as pessoas com quem encontrarmos no caminho, porque educar para transformar é a missão da campanha da fraternidade do próximo ano. Muito obrigado, peço desculpa por ter esticado um pouquinho aqui a conversa, mas é um tema que acaba entusiasmando todos nós. Obrigado, viu, Padre Júlio, e perdão por ter avançado demais. Padre Júlio, isso. Padre Patrick, a sua empolgação, o seu envolvimento não nos faz ficar de forma alguma cansados em ouvi-lo. Muito obrigada por nos indicar aí a necessidade de iniciar processos, de falar desses aprendizados que a pandemia nos possibilita, ainda que seja tão triste para quase todos nós, e a necessidade de pensar processos e apoiar tantas iniciativas possíveis a partir da campanha da fraternidade, das indicações do Agir, né? Iniciativas essas que promoverão o humanismo solidário presente concretamente na vida da nossa sociedade. Temos algumas intervenções, algumas questões apresentadas aqui, então, para você tomar o seu copinho de água aí, eu vou convidar o Dom Leomar para responder a questão que
que a Guadalupe apresenta, a Guadalupe Correia Mota apresenta, né, Dona Leomar, que elementos antropológicos devem ser assumidos pelos cristãos para a formação do novo modelo de ser humano nesse contexto de tanta intolerância e banalização da vida humana? Uma pergunta muito profunda aí da Guadalupe. Acho que o som do senhor está dizendo isso. Agora, eu quero agradecer a Guadalupe porque faz uma questão fundamental. Alguém pode perguntar o que eles propõem de fato para o agir? O que de fato é o agir da campanha? É uma revisão da nossa antropologia. Cada um de nós, quando educa, quando faz catequese ou realiza pastoral, tem uma visão de ser humano. E essa concepção de ser humano, nós precisamos nos questionar se ela é uma concepção integral, se de fato ela é uma concepção de acordo com a fé cristã. Por quê? Porque alguém até comentou, teve aqui um dos comentários que disse, hoje há uma instrumentalização do saber. E quando a gente fala, nem todos entendem. Alguns podem equivocadamente entender que basta fazer uma educação de tempo integral para ela ser integral. Não é verdade. Uma educação, por exemplo, que não trabalha as questões religiosas, as questões transcendentais, ensinar a perder, morrer, adoecer e envelhecer, uma educação que não considera essas dimensões, ela é bastante fragmentada. Aliás, nós vivemos um tempo de muita fragmentação. A gente escolhe uma parte, pode ser a parte do mercado, pode ser a parte de uma ideologia, pode seccionar e aí entender que isso é o ser humano. Portanto, eu acho que os elementos que a Guadalupe sugere, eu acho que o primeiro de todos é educar educando-nos. Porque a gente não pode dar como pressuposto que nós já temos essa concepção integral. Então, pensar esse pressuposto. Um outro elemento fundamental é que o ser humano é uma unidade na dualidade, não uma unidade no dualismo. O ser humano, ele é corpo, ele não tem corpo. O ser humano é alma, ele não tem alma. O ser humano é espírito, não tem espírito. Porque senão nós vamos fragmentar numa visão tricotômica. Nós precisamos integrar isto. E isso não é tão simples assim. Por isso que às vezes a gente tem antagonismo, a gente separa religião e vida, né? Fé e ética, né? Separa às vezes religião e misericórdia, por exemplo. Então, integrar. Depois, entender que ninguém vem ao mundo pronto. E ninguém vem a este mundo acabado, completo. Nós somos incompletos. E, por isso, precisamos nos construir num processo de permanente transformação. Olha, todos nós, não sei que idade você tem, mas você, quantas vezes se sente sempre aprendendo alguma coisa? Sempre se adaptando. Vejam quanto tivemos que nos adaptar com a pandemia, especialmente aqueles que trabalhamos com educação, nesse meio digital, por exemplo. E fomos rapidamente, digamos assim, invadidos por essa realidade e precisamos nos adaptar. Portanto, ninguém vem ao mundo pronto e, portanto, precisa ser alguém aberto à aprendizagem. A patologia, a doença disso, é o ensimesmamento prepotente. E tem muito por aí. Tem muita gente com uma arrogância por causa da insegurança. Então, educar para uma visão mais aberta, sem perder a identidade. Desde quando uma identidade católica forte nos impede de dialogar? Nós não podemos perder a nossa identidade mais profunda, mas não somos guetos fechados, não somos grupos fechados. Agora, outro elemento importante, Padre Júlio, eu acho que é perceber a subsidiariedade no processo educativo. Tem elementos que cabe à família. A família tem que educar. A comunidade cristã também, ela tem que educar. A sociedade educa. E o ambiente nos educa também, porque o ambiente está mostrando que nós, por exemplo, precisamos cuidar mais desta criação de Deus, porque podemos perder muitos elementos de saúde e vida por causa da intervenção humana que não cuida muito bem desse jardim, que é o meio ambiente. Outro elemento, professor, educador, cuidar das abstrações.
que não são concretas, ideias que não são concretas sobre a realidade educativa. E aí supõe escutar as pessoas. O Papa Francisco faz uma distinção que escutar é mais que ouvir, porque eu posso ouvir e não ter interesse sobre o outro, não ter uma palavra que eu acho muito importante, e é própria da educação de Edith Stein, empatia. Não saber se colocar no lugar do outro. Por isso, a empatia é fundamental. E, além de empatia, nessa escuta, desenvolver a hospitalidade, acolhida. Aliás, o Pacto Educativo Global, num dos seus pontos, diz que é preciso educar deixarmos-nos educar para sermos mais hospitaleiros, especialmente com as situações mais vulneráveis, com as pessoas que passam maior necessidade. Eu termino dizendo que é preciso também um novo olhar, como diz bem a Fratelli Tutti, o Papa Francisco insiste, um novo olhar sobre a política, a economia, a Padre Patrick destacou isso, até mesmo sobre a cultura, sobre a nossa realidade. Então, vejam, por mais que a gente não tenha tudo muito concreto, nada disso é abstrato, porque supõe uma nova postura. Mais do que caminhos prontos, nós temos indicações para rever e revisar totalmente as nossas práticas educativas. Eu, da minha parte, creio que a campanha da Fraternidade 2022 vai colaborar sobremaneira para nós desencadearmos do Iapoque ao Chuí uma grande reflexão sobre o tipo de educação que estamos promovendo em nossos ambientes educativos. Muito obrigado, Dom Leomar. É isso mesmo. E quando nós falamos de educação integral, e nesse sentido, o texto base, a proposta da campanha da Fraternidade quer realmente fomentar essa reflexão de que a educação não é apenas aquela regular escolar, mas a sociedade, a família, todos têm esse compromisso, porque nós não iremos construir uma sociedade mais justa e fraterna sem realmente uma educação que seja integral, que envolva a pessoa por inteiro, e não aspectos da nossa vida, né? Desde o nosso aspecto religioso, cultural, político, para realmente ser nossa inserção na sociedade, ter uma visão bem completa. Convidamos o Padre Patrick aqui para direcionar aqui algumas questões mais práticas, né? Perguntaram para nós aqui, Padre Patrick, só um minutinho, se eu só encontrei aqui, a Miriane Teixeira, ela é professora de ensino religioso e projeto de vida, e gostaria de saber se terá disponibilidade o material, atividades para trabalhar a campanha da Fraternidade na sala de aula. Já aproveitando a pergunta da Miriane, a Georgina Abreu perguntou se está disponível, quando estará disponível os subsídios, o CD, o hino da campanha da Fraternidade. O pessoal tem muita ansiedade por receber e aprender a cantar o hino. Então, vamos começar pelo hino. Então, o hino, ele é responsabilidade de uma equipe bem específica aqui na CNBB, que é a Comissão Pastoral Episcopal para a Liturgia, e dentro dessa comissão tem o setor de música, de música que o irmão Fernando, um jesuíta, é o responsável. Então, foi feito um edital para o concurso da letra e depois da música. Então, nós já temos a letra, você encontra a letra no site da CNBB. E a música já foi escolhida, já foi eleita, já temos aí uma música com uma melodia assim, muito gostosa, tenho certeza que todos vão gostar muito. E agora nós estamos em fase de produção mesmo do CD. Então, a previsão é que agora, em setembro, nós tenhamos, então, à nossa disposição o CD da campanha da Fraternidade. E sobre os subsídios, quem tem o texto base, pode olhar lá na parte de trás, nós temos aqui, 16 subsídios da campanha da Fraternidade. Inclusive, o Padre Júlio aí contribuiu diretamente também no subsídio para as escolas, não é isso, Padre Júlio? Então, está, assim, primoroso, né? Os encontros muito bem feitos e estão à disposição também para cada um que quiser adquirir, também pelo site das edições CNBB. E esse ano tem essa novidade que muitos materiais, inclusive o texto base, nós o temos em e-book também. Então, você pode aí baixar agora, aí, né, de onde você está nesse momento. Então, todos os subsídios estão disponíveis. Muitas pessoas têm perguntado também sobre os materiais utilizados nesse seminário. Então, na próxima segunda-feira, nós iremos, então, disponibilizar
todo o material e também algumas reflexões que vão ajudar também a vivência da campanha no site do setor campanhas da conferência. É campanhas.cnbb.org.br. Então, não tem o www primeiro, não é só ir direto. campanhas.cnbb.org.br. Lá você vai encontrar, então, diversos materiais, não só da campanha da fraternidade, mas a campanha para a evangelização, que esse ano, a campanha para a evangelização tem o seguinte tema: ide sem medo para servir. Né? As palavras que o Dom Leomar começou a parte do agir para nos incentivar a cuidar da evangelização, indo ao encontro de cada pessoa. Né? Muito obrigado, Padre Patrick, e a gente agradece a todos que enviaram suas sugestões, questionamentos. O nosso tempo já está bem reduzido, então nós queremos aproveitar a oportunidade, agradecer, né, o Dom Leomar, o Padre Patrick, pelas ricas indicações que eles nos apresentaram nessa noite, e convidar o Toninho e a Rose, que vão conduzir para nós a oração de encerramento desta noite e também do Seminário Nacional, né? Hoje, no último dia. Muitas pessoas comentaram da riqueza, no chat ali, da riqueza desse seminário, pedindo mais, Padre Patrick, mais formação para os leigos. Muitos aqui disseram. Então, eu passo a palavra ao Toninho e à Rose, que vão conduzir aí para nós esse momento de oração. Que bênção, quantas alegrias e partilha neste seminário, nesses 3 dias de partilha, né? As pessoas se manifestando, contemplando tanta sabedoria ensinada e tanto amor partilhado. Esse é o grande recado que nós vamos levar deste seminário e, com a graça de Deus, vamos vivenciar, muito esperançar nesta próxima campanha de 2022. Chamo a Rose, então, que está lá na região norte, para que nós também possamos rezar a partir do hino da campanha da Fraternidade de 2022. Isso, e completando a beleza que é essa campanha, assim como a nossa oração da campanha da Fraternidade. Então, vamos ouvir rezando juntos. É tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir e fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento, oriundo da fé verdadeira, que nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. E o nosso refrão diz lindamente: e quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é para nós luz, caminho, vigor. E nesta mesma condição, nós queremos rezar o salmo que nos diz assim: terra inteira, aclame a Javé. Sirva a Javé com alegria e vá até ele com gritos jubilosos. Pensemos. Somos seu povo e ovelhas do seu rebanho. Entre por suas portas, dando graças, com cantos de louvor em seus átrios. Celebrem a ele e bendigam o seu nome. Javé é bom, o seu amor é para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Amém. Padre Júlio. Muito obrigado, Toninho e Rose, pela oração aí, nos já introduzindo naquilo que ouviremos e cantaremos durante a campanha da Fraternidade por meio do hino. Passo a palavra, Dom Leomar, para as considerações finais e aproveite o senhor da palavra e nos dê a sua bênção. Em nome de, acho que toda essa equipe que tão bem preparou o seminário, nossa gratidão, especialmente a quem participou conosco
neste último dia do seminário. Eu estou na terra de Santa Maria e penso de dar uma bênção invocando Nossa Senhora Educadora, ela que educou Jesus, ela nos eduque para que sejamos capazes de acolher o reino de Deus e trabalhar por justiça e paz no mundo da educação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos livre de todos os males e perigos. Vos ensine a falar com sabedoria e ensinar com amor. Ele vos conduza em todos os caminhos, com muita saúde e muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Amém. Boa noite. Muito obrigado a todos. Certo. Uma boa noite. Aprendamos de Maria, ao vir com devoção, que debaixo da energia, essa dedicação, o começo da agonia, nação com oração, ser uma Mata Maria, que bonita vocação. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nós estamos a servir, sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Do pequeno ser amigo, ao faminto dar o pão, como no buscar abrigo, com doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nós estamos a servir, sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, entregar a comunhão, e deixar de agonia os mais pobres deste chão, resgatar-se na mania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nós estamos a servir, sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor.